considero aqui pra conseguir ser mais de Cristo. Oh, que sublime a Ele conhecer e o conter em meu espírito. Sua aparente beleza já me ganhou. A quem eu mais buscaria com tanto amor. É o leão da tribo de Judá, por quem está aberto o livro. Em todo o universo igual não há, é singular, Cordeiro dito. Com sua essência grandeza já triunfou. Mas eu seguiria a quem eu mais buscaria com tanto ardor. Sua paz, seu valor, já provei aqui, o seguirei. É meu Rei, meu Senhor, que sujeito aqui para seu louvor. Entronizado em glória, Rei, Senhor, que sujeitou os principados. Cabeça e amo do universo é, e a terra é o seu estado. A sua trombeta, se torna os reinos do mundo, do meu Senhor. Sua paz, seu valor, já provei aqui, o seguirei. É meu Rei, meu Senhor, me sujeito aqui para seu louvor. Com perda tudo considero aqui pra conseguir se mais de Cristo. Oh, que sublime a Ele conhecer e o conter em meu espírito. Sua grande beleza já me ganhou. A quem eu mais buscaria com tanto amor. É o leão da tribo de Judá, por quem está aberto o livro. Em todo o universo
Amém. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado por nos reunir aqui, Senhor. Estamos reunidos em teu nome para sermos um pouco mais salvos, santificados por meio da tua palavra, por meio do Espírito, por meio do reunir, por meio da comunhão do Espírito, Senhor. Essa comunhão da vida. Louvado seja o teu nome. Pedimos que o Senhor mais uma vez venha abrir tua palavra para nós. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, venha nos ensinar. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, as tuas escrituras. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor, mais essa reunião. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor a todos, não é? Hoje a gente vai dar continuidade à mensagem do livro, né? Esse livro aqui, que a gente começou semana passada. Você está preparado para o fim, né? É bom a gente estar perguntando isso para a gente mesmo, né? Será que eu estou preparado para o tempo, para esse fim? E semana passada eu resumi para os irmãos esse livro, né? Ele tem 6 partes. E a primeira parte a gente viu sobre o espírito da iniquidade. A segunda parte ele fala sobre a imunização pela palavra de Deus. A terceira parte ele fala pela nossa consciência. Nós precisamos ter uma fé e uma boa consciência. E ele fala também na quarta parte sobre o tempo do fim, que eu compartilhei com os irmãos semana passada. Não entrei muito por causa do tempo. Hoje a gente vai compartilhar a quinta mensagem, que é a parte 2, do título Tempo do Fim, né? E na próxima semana a gente vai concluir esse livro compartilhando a mensagem sobre a volta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, irmãos, a gente vai compartilhar essa quinta mensagem. E ontem na reunião de serviço a gente viu a necessidade de a gente ministrar essa quinta mensagem em 2 partes. A primeira hoje e a segunda amanhã. Hoje a gente vai procurar entender um pouco mais dessas 70 semanas de Daniel. Porque uma vez que a gente entender essas 70 semanas de Daniel, todo o livro de Apocalipse a gente vai conseguir entender melhor. Amém? Então, sem perder tempo, vamos lá para Daniel capítulo 9. Senhor Jesus. Daniel capítulo 9, a partir do verso 24. Daniel capítulo 9, a partir do verso 24. Amém? Todos acharam? O que é que diz, irmãos? Vamos lá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, irmãos, aqui o anjo ele fala a Daniel que na verdade são 70 semanas, né? E a gente viu na mensagem passada que essas 70 semanas são 70 semanas de anos, né? Ou seja, são 490 anos. Por quê? Porque nessa revelação, nessa profecia, uma semana equivale a 7 anos. Assim como uma semana normal equivale a 7 dias, na profecia de Daniel, uma semana de anos equivalem a 7 anos. Os irmãos entenderam? Então, 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos. Amém? Só que, irmãos, é dito que essa profecia é sobre o povo de Daniel e a sua santa cidade. Então, para a gente entender aqui o que o anjo está falando a Daniel sobre essas 70 semanas, ele está falando para Daniel: olha, Daniel, isso é com respeito ao teu povo e à tua santa cidade. Os irmãos sabem quem é o povo de Daniel?
Quantos aqui sabem quem é o povo de Daniel? Levanta aí, por favor, o braço, irmãos. Quem sabe aqui o povo de Daniel? Sério? E quem sabe quem é essa santa cidade? Hã? Levanta o braço aí, irmãos. Quem sabe quem é a santa cidade? Então os irmãos não sabem nem quem é esse povo, nem quem é essa santa cidade. Eu creio que os irmãos sabem. Porque o que a gente tem mais ouvido desde 1948 para cá é a respeito desse povo e a respeito dessa cidade. Não a nova. Sim, a cidade é quem? A cidade é quem? Vocês têm certeza disso? A cidade de Jerusalém? Sim ou não? E o povo? Hã? Judeus? Vocês têm certeza disso? Não é o povo de Israel, não? São os judeus ou é o povo de Israel? É o povo de Israel, né? Também. Então, irmãos, o que é que acontece? Então, para a gente poder entender essas 70 semanas, a gente tem que saber quem é o povo de Daniel e quem é a cidade de Jerusalém, quem é a cidade santa, no caso de Jerusalém. Mas será que é Jerusalém mesmo? Então a gente vai ver. Para isso, irmãos, a gente vai ter que fazer o quê? Passear na Bíblia. Porque a Bíblia, ela explica a si mesma. A Bíblia, ela é contextualizada. No livro de Isaías é dito que a palavra de Deus é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim é a lei do Senhor. Então nós precisamos depender do Espírito, que é Ele que nos guia a toda a verdade, e é Ele que nos revela, é Ele que nos faz entender cada porção que o Senhor revelou aos seus profetas, que foram registrados nesse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então desde já eu vou dar um breve resumo aqui, bem rápido, eu creio que vocês vão saber do que eu estou falando. Tudo começa no livro de Gênesis, quando o Senhor então, Ele resolve formar o homem. Gênesis 2:7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. E aí o Senhor pega esse homem e coloca em um jardim no Éden. E nesse jardim o Senhor faz brotar vários tipos de árvores. 3 tipos. As boas árvores para alimento, a árvore da vida como centro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor alertou o homem para que não comesse do fruto dela. E nós sabemos a história. Satanás vem como a serpente, a velha serpente, engana Eva, Eva come do fruto, dá a Adão, Adão come e o pecado entra na humanidade. E aí o homem pecou, né? A partir daí, esse homem agora, o Senhor vem tratar a situação. O Senhor fala algo com respeito à profecia do descendente da mulher. Guardem isso, irmãos. Aquela profecia ali é a chave de toda a Bíblia. Daí em diante, Deus vai preparar tudo de maneira soberana para que aquele descendente surja, irmãos. Apareça. Então o Senhor trata com Adão, trata com Eva, trata com a serpente. Depois o Senhor veste Adão e Eva com peles de animal, ou seja, um animal foi morto, tipificando Cristo que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor pega, coloca esse homem para fora do jardim. O homem perdeu o direito de permanecer no jardim do Éden. Por quê? Porque ele agora poderia tomar da árvore da vida, comer do fruto e viver eternamente com o pecado. Então ele não poderia receber a vida eterna, porque ele recebeu o pecado. O Senhor precisava tratar o pecado para poder o homem voltar a ter o direito de receber a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem é expulso do jardim. Isso está ali para Gênesis capítulo 3 no final. E em Gênesis capítulo 4 no início ele vai e coabita com Eva. Ele não a coabitou antes, ele coabita depois. E ele gera o primeiro filho, Caim. O segundo filho, Abel. Com o passar do tempo, Caim resolve fazer uma oferta ao Senhor. E Abel também. Só que Caim, ele traz do fruto da terra. E Abel
atrás dos animais que ele estava cuidando. E aí a Bíblia diz que o Senhor aceitou Abel e sua oferta, porém Caim e sua oferta Deus rejeitou. E o resultado? Caim se ira contra seu irmão, seu semblante cai, e ele decide então matá-lo. O Senhor intervém, fala para ele proceder certo. Se ele proceder certo, ele será aceito. Todavia ele não dá ouvidos ao Senhor, ele leva Abel ao campo e mata Abel. E aí o primeiro homicídio em toda a história da humanidade foi por causa de uma oferta a Deus. E será o último homicídio por causa de uma oferta a Deus, irmãos. Vocês vão ver. Assim foi no início, assim vai ser no final. E quem vai ser o assassino nos últimos dias é o anticristo. E ele vai matar aqueles que vão ofertar segundo Deus, assim como Abel. Então, irmãos, o que é que acontece? O Senhor vem e trata aquela situação. Caim responde ao Senhor de maneira muito bruta. Vocês podem perceber ali em Gênesis capítulo 4. E ele sai da presença do Senhor e vai constituir sua família distante. Ele casa com uma de suas irmãs e gera sua descendência. Gênesis capítulo 4. E em lugar de Abel, que Caim matou, o Senhor dá a Adão Sete. A palavra Sete quer dizer substituto. E a partir daí vem toda uma descendência desde Sete. E isso está em Gênesis capítulo 5. Os irmãos podem ler. Amém? Então, temos agora duas descendências. A descendência de Caim e a descendência de Sete. Quando chegamos no capítulo 6 de Gênesis, vemos que toda a terra está corrompida. Tanto os descendentes de Sete, que começaram invocando o nome do Senhor por meio de Enos, da geração de Enos, como os descendentes de Caim, todos estão corrompidos. E aí o Senhor resolve o quê? Dar cabo de toda aquela geração. Para o Senhor poder fazer isso, se o Senhor destrói todo o ser humano, toda a raça humana, como então o Senhor poderia fazer com que se concretizasse a profecia a respeito do descendente da mulher? Irmãos, percebem? Mas aí, graças a Deus, há um homem que diante daquela geração acha graça diante de Deus. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Por quê? Noé era homem justo, íntegro. Por quê? Noé andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, ali é o primeiro julgamento de Deus sobre toda a terra. Vocês percebem? E Noé, o Senhor fala para ele, revela para ele que o Senhor haveria de julgar aquela geração com águas de dilúvio. Porém, ele precisaria fazer uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais que o Senhor iria conduzir até essa arca. Noé passou 120 anos falando para aquela geração que Deus haveria de julgar aquela geração com dilúvio e que quem não cresce, não entrasse na arca, não seria salvo. Resultado, ouviram? Ouviram? 8 pessoas foram salvas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras, junto com os animais que o Senhor fez entrar em pares na arca. Então fecha-se a porta, o Senhor fechou a porta. Olha que coisa interessante, Deus foi quem fechou a porta, e o Senhor disse: aquilo que eu fecho, ninguém abre, e aquilo que eu abro, ninguém fecha. E Deus fechou a porta, e ninguém poderia mais abrir. Resultado, veio as águas de dilúvio. Irmãos, não brinquemos, a palavra de Deus é a verdade. Deus julgou, Deus julga e Deus julgará. Deus julgou uma vez toda a terra, não mais ele julgou toda a terra, você vai perceber. Ele julgou de maneira específica em cada situação, mas ele não julgou mais de maneira completa a terra. Porém, irmãos, nesses últimos dias, Deus julgará de novo toda a terra. E toda a geração que estiver viva sobre essa terra. Se for a nossa, se nós não nos submetermos à vontade do Senhor, não fizermos como Noé, entrarmos na arca, edificarmos a arca para sermos salvos, nós também seremos julgados pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, o resultado, vem as águas de dilúvio, toda aquela geração morre, e aí a arca, ela passa pelas águas de dilúvio. O Senhor lembra de Noé,
as águas minguam, baixam, e a arca para no monte chamado Monte Ararat. E naquele monte desce Noé com seus filhos, suas noras e sua esposa, os animais, e aí Noé pega, ele edifica um altar ao Senhor, sacrifica animais, o Senhor ele inspira, né, aquele sacrifício, e o Senhor estabelece uma aliança com Noé, com os homens e com todos os seres viventes, que Deus não destruiria mais a terra com um dilúvio. E o resultado, ele estabeleceu a aliança de um arco nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto a vocês, tem arco nas nuvens ou não? Todos veem o arco nas nuvens ou não? Aquela aliança é de que Deus não mais vai destruir a humanidade por meio de dilúvio como ele fez. Amém? Então o resultado é o quê? Noé depois, ele planta uma vinha, ele era lavrador, e ele se embriaga com o vinho dessa vinha. E ele entra na tenda dele e se pôs nu. E um dos filhos dele, ou seja, eram 3, Sem, Cã e Jafé. Cã pega, vai, vê-lo dentro da tenda e faz saber aos irmãos a nudez do pai. Jafé e Sem pegam a capa, viram o rosto, cobrem a nudez de Noé. Depois que Noé torna da embriaguez, ele chama os 3 filhos e agora amaldiçoa a descendência de Canaã e abençoa Sem e Jafé. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, chega um tempo em que Noé morre. E a descendência de Sem cresce, a descendência de Jafé cresce, a descendência de Cã cresce. Mas eles tinham a mesma linguagem. Gênesis capítulo 10. Eles estavam em um único lugar e eles falavam a mesma linguagem. Sabe qual é o resultado? Eles se unem, não para fazer a vontade de Deus. Eles não temem a Deus, eles presenciaram o que Deus fez no dilúvio, mas agora eles estão rejeitando o governo de Deus e agora eles querem adorar a um homem, exaltar o nome de um homem. E o nome desse homem era Nirod, um tipo do anticristo. O primeiro tipo do anticristo em toda a Bíblia, Nirod. Que a Bíblia vai dizer assim, grande caçador contra o Senhor. Resultado, Deus não podia mais o quê? Julgar a terra com água de dilúvio, podia? Não, porque tinha estabelecido a aliança com o povo, com Noé e com os seres viventes. Deus também não poderia usar fogo, porque se Deus usa fogo, ninguém escaparia. Como então cumprir a descendência do descendente da mulher, né? A promessa do descendente da mulher. Então o que é que o Senhor faz? O Senhor confunde a linguagem deles. E quando eles estão para completar a edificação de uma torre, para colocar aquele nome, ou seja, a Torre de Babel. Quem conhece aqui a história da Torre de Babel? Quem conhece, irmãos? Percebem? Então o Senhor confunde a linguagem. Quando eles chegam para completar essa torre, quando um fala, faz hã? E ninguém entendia mais nada. Há uma confusão, ninguém mais entende o que o outro está falando. Resultado, quando um falava de lá, que o outro entendia aqui, se unia. Então eles foram se unindo de acordo com suas línguas. E o que é que aconteceu? Eles foram dispersos por toda a terra. Então os 3 filhos de Noé e suas descendências povoaram toda a terra após a Torre de Babel. E, irmãos, de um dos descendentes que Noé havia abençoado, o descendente chamado Sem, Deus chama Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo ninguém procurava a Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3, não há um que entenda, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e alguns se fizeram inúteis. Eram todos idólatras, politeístas. Ninguém cria no Deus de Abraão, né? Na verdade, o Deus Criador. Ninguém cria. Aí o que aconteceu? O Senhor aparece a Abraão. Esse estava numa região da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E quando ele aparece, o Senhor aparece para ele. O Senhor o chama para sair daquela terra, daquele lugar, e ir para uma terra que Deus haveria de mostrá-lo. Mas nós sabemos que Abraão não sai. Deus então, em sua soberania, ele usa o seu pai, Terá. E Terá sai com Abraão, sai com Naó, sai com Sara, sai com Ló, e vão até a cidade de Harã. E lá em Harã eles param. E Terá morre. E o Senhor aparece de novo a Abraão. E faz outra vez o chamado.
sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para a terra que te mostrarei. E aí Abraão sai, louvado seja o nome do Senhor. E sai Abraão, sai sua esposa Sara, sai seu sobrinho Ló e mais as pessoas que foram acrescentados a Abraão na terra de Harã. E eles vão à terra de Canaã, a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando Abraão, Gênesis capítulo 12, chegando Abraão na terra de Canaã, quando ele chega ali, ele edifica um altar, invoca o nome do Senhor que lhe aparecera, e Deus ele fala para Abraão dizendo assim: não a ti, mas a tua descendência, dar-lhe-ei toda a posse dessa terra. Mas o Senhor também fala algo mais forte, diz que a descendência de Abraão seria escrava por 430 anos de uma outra nação. E isso tinha de acontecer. Resultado, Abraão tinha uma esposa que era estéril. Só tinha um servo Damasceno Eliezer e um sobrinho chamado Ló. E como então vinha essa descendência de Abraão? Mas Deus disse que dele sairia a descendência. Resultado, Abraão tem o quê? Conversa com Sara, e Sara diz assim: se é de você, não tem problema nenhum, porque eu não posso, mas eu tenho aqui minha serva chamada Agar, então você coabita com ela, o descendente é teu, e a gente vai cumprir assim a promessa. Resultado, ele coabita com Agar e gera Ismael, filho de aflição, filho segundo a carne. Por causa disso, Deus passou 13 anos para aparecer de novo para Abraão. Abraão perdeu 13 anos da presença de Deus. Quando o Senhor aparece de novo para Abraão, o Senhor diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor reforça: de ti e de Sara é que vai sair o descendente. Sara ri, e o Senhor diz: um ano para frente eu vou fazer isso cumprir-se. Não é assim? Você lê Gênesis capítulo 18, está Abraão lá nos cavalhais de Mane, e vem o Senhor e 2 anjos, e fala essa promessa, e Abraão creu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, olha que algo maravilhoso. Quando o Senhor reaparece a Abraão, Abraão está com 99 anos, Sara continua estéril, e Abraão agora já não pode mais gerar. Resultado, ele não podia fazer mais nada. Deus é que tinha que fazer tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nosso Deus, ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para falar, ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para restaurar. Deus pode todas as coisas. E aí o resultado, irmãos, é que Abraão tem 2 filhos. Um de Agar, Ismael. Outro de quem? De Sara, Isaac, o filho da promessa. E desses 2 filhos, vem 2 descendências. Essa descendência de Ismael, ele gera 12 príncipes, que são chamados de ismaelitas. E dessa descendência de Isaac são geradas 12 tribos de Israel. Que Isaac, ele gera 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito, só que o que acontece? Ele rejeita a primogenitura. Jacó a recebe e recebe a bênção. Resultado, Jacó agora, a partir daí, vai gerar 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó são as 12 tribos de Israel. Dentre os filhos de Jacó, um se destaca. Qual é? Qual é? Qual é, irmãos? José. Lembra o que Paulo disse? Eu criei, por isso é que eu falei. Então José, irmãos, e o que é que acontece? José, por causa de seus sonhos, e porque ele era filho de Raquel, o seu filho primogênito, a mulher que Jacó amava, seus irmãos tinham ciúme dele, porque dizia que Jacó o amava mais, e cuidava melhor dele, dava uma túnica bonita, e os irmãos não tinham uma túnica bonita, e ele teve sonhos. O Senhor revelou sonhos a José. E quando ele falou esses sonhos, ainda mais os irmãos ficaram irados com ele. Resultado, resolveram matá-lo. Mas, irmãos, ninguém toca naquele que o Senhor guarda. Louvado seja o nome do Senhor. E resultado, eles, quando vão matá-lo, Deus levanta Rúben. E Rúben impede que eles matem o seu irmão.
Sabe o que eles fazem? Eles o jogam numa cisterna e depois o vendem. Ele é vendido para quem? Para uma caravana que passa. E era de que povo? Ismaelitas. Olha onde José foi cair. Mas sabe o que é maravilhoso? O livro vai dizer assim: o Senhor era com José. Irmãos, não importa onde a gente esteja, uma vez que o Senhor é conosco, nós estamos no melhor lugar. Senhor Jesus. Aí, resultado, nós sabemos que José, de escravo, torna-se mordomo de Potifar. Depois, torna-se braço direito de Faraó. Olha mesmo, irmãos. Por quê? Porque Deus estava agindo de maneira soberana na vida de José para cumprir o propósito do Senhor. E o resultado, irmãos, é que o quê? Há uma grande fome na terra. E os 11 filhos de Jacó, mas Jacó, eles também começam a passar fome. E aí Jacó diz assim: desçam ao Egito, que o Egito tem alimento, o Egito tem suprimento para abastecer toda a terra. E aí esses 11 filhos de Jacó, na verdade 10, porque um ficou, Benjamim, o mais moço, o segundo filho de Raquel, e José, o outro, já estava no Egito. Então quando os 10 descem, José se revela a eles. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles olham e esperam um julgamento. Ele agora é rei, na verdade é rei, quase rei como o Faraó. E a gente fez isso com ele, o que é que ele vai fazer? Vai nos matar. Mas na verdade, irmãos, José já tinha sido trabalhado pelo Senhor. O amor de Cristo, irmãos, foi formado em José. O amor pelos irmãos dele. E quando diante daquela reunião que José se revela, José diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: por quê? Para que houvesse a preservação da vida. De que vida? Do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é que acontece? Jacó sabe da notícia que José não está morto, pelo contrário, está reinando ao lado de Faraó. E ele desce alegre com os 11 filhos, e eles vão para a terra de onde? De Gósen, a melhor terra do Egito, banhada pelo rio Nilo. E ali eles ficam. Quantas almas desceram? 75 almas. Todo aquele povo de Israel naquela época. E aí, irmãos, eles passam um bom tempo ali na terra de Gósen, no Egito, vivendo sua vida normal, e se esquecem do Senhor. Irmãos, aqui tem um detalhe: quando nós estamos vivendo uma vida fácil, nós nos esquecemos do Senhor. Quando tudo na nossa vida está dando certo, nós nos esquecemos do Senhor. Quando o nosso trabalho está dando certo, quando a nossa riqueza material está dando certo, quando nossa área sentimental está dando certo, irmãos, nós nos esquecemos do Senhor. Mas o que é que acontece? A Bíblia diz que se levanta outro faraó, que não conhecia nem José, nem o povo de Israel. Resultado, ele escraviza o povo de Israel. E faz eles amargarem a vida, afligindo-os. E aí o que é que eles acontecem? O que é que eles fazem? O que é que acontece quando a gente está sofrendo? Oh Senhor! Então eles começam a invocar: oh Jeová! Ajuda-nos, Jeová. Eu, se fosse Jeová, fazia assim, ó. Mas o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ouve o clamor do povo de Israel. E ele diz que vai descer para libertá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a esse meio tempo, irmãos, um casal de levita gera um filho. E Faraó tinha dito que não deveria viver nenhum filho dos israelitas, só filhas. Todos os filhos eram para ser mortos e jogados no Nilo. Mas o Senhor, em sua soberania, o Senhor usa a parteira, usa seu pai e sua mãe, e aí Moisés é guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é colocado em um cesto e ele é lançado no Nilo. Irmãos, no tempo em que ele é lançado no Nilo, Miriam acompanha o cesto descendo pelas águas do Nilo. Olha como o Senhor faz com aqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Resultado, no momento em que a filha de Faraó vai descer as águas para tomar banho no Nilo, vem o cesto e aparece na frente dela. E quando ela olha para aquele cesto, sério, que abre, está ali aquela criança.
E a Bíblia vai dizer que quando ela olhou, ela o amou. Louvado seja o nome do Senhor. E tirou ele, ela sabia que não era um egípcio. Ela sabia que era um filho de um hebreu. Mas ela o amou. E quando ela o toma, escutem isso, irmãos. Olha a soberania do Senhor. Quando ela o tomou de onde? Das águas. Por isso o nome Moisés, tomado das águas. E aí o que é que acontece? Ela vai criá-lo. Porém, se ela cria Moisés apenas com os ensinos egípcios, Moisés nunca saberia quem é o Deus Criador. Moisés nunca saberia quem é o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Resultado, como é que Deus usa em sua soberania? É preciso uma cria. Aí Miriam está ali. Olha, eu conheço uma. E quem é? É a mãe de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E a própria Joquebede é usada pelo Senhor para cuidar de Moisés como cria. Ela paga Joquebede para cuidar de Moisés. E o que é que Joquebede faz? Ensina Moisés nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês veem a soberania de Deus, irmãos. Que Senhor maravilhoso é esse. E aí agora, irmãos, o que é que acontece? Depois do desmame, depois que ela tem uma certa idade, ela o devolve à filha de Faraó. E até 40 anos de idade, Moisés é ensinado em toda a ciência do Egito. Fica um homem capaz, eloquente, em toda a arte e ciência do Egito. Estevão vai dizer isso, narrando em Atos capítulo 7. Resultado, chegou um tempo, ele sabia que Deus haveria de quê? De libertar o povo. E aí um dia ele andando, ele vê um egípcio espancando um hebreu. Ele sabia que ele era um hebreu, ele sabia que não era um egípcio. O resultado, a Bíblia diz que ele pega o egípcio e mata de maneira escondida. No outro dia, ele vai passando e não vê um egípcio espancando um israelita, mas vê dois israelitas brigando entre si. E aí ele tenta reconciliá-los, conduzi-los à paz. E um deles diz assim: quem te constituiu pacificador entre nós? Quer por acaso me matar como tu matou o egípcio? Moisés fez, descobriram que eu matei o egípcio. Resultado, se Faraó souber, ele vai me matar também. A essas palavras Moisés fugiu. Isso é a soberania do Senhor, irmãos. Moisés foge e vai para o deserto, e lá ele conhece Jetro e sua família, casa com uma das filhas de Jetro, e a partir dali, irmãos, quando ele estava cuidando do rebanho de Jetro, no deserto, o Senhor apareceu para ele numa sarça ardente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele já tinha passado, sabe quanto tempo? Praticamente 40 anos no deserto. E aí quando o Senhor aparece para ele naquela sarça ardente, toda a sua capacidade agora você sabia fazer uma coisa: falar como ovelhas, porque é isso que ele cuidava. E aí quando o Senhor aparece para ele, que ele olha e diz assim: eu vou ver que milagre é esse, que essa sarça arde, mas não se consome. E quando ele se vira para falar para ver o que está acontecendo, o Senhor fala com Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e desci para livrá-lo. Vem, eu vou te enviar a Faraó, para que você diga a Faraó: deixa o meu povo ir, para que me sirva. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. E a gente sabe, irmãos, que Moisés é enviado pelo Senhor. Mas o Senhor disse uma coisa a Moisés: Faraó não vai deixar vocês irem se não for por braço forte. E aí, irmãos, Moisés vai com Arão, fala e Faraó não. Vai, faz as pragas, né? Faz aqueles milagres. E na 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, quando o Senhor mandou que o povo de Israel derramasse, né? Matasse um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e colocasse nos umbrais da porta, para que o quê? Para que quando viesse o exterminador dos primogênitos, quando ele visse o sangue, ele passasse. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, o que é que acontece? Todos os primogênitos foram mortos naquela noite. E nenhum do povo de Israel foi tocado. Quando o destruidor vinha, que via o sangue, passava. Resultado,
o povo de Israel naquela noite saiu do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o povo ele vai caminhando, vem em direção ao Mar Vermelho e Faraó diz o quê? O que é que a gente fez? Deixou esse povo ir, vamos à procura deles. E se reúne Faraó e seus exércitos e sai à procura do povo de Israel. O povo de Israel caminhando a pé, Faraó em carruagem com seus cavalarianos, à procura de Israel. Moisés na frente com mais de 80 anos, com uma bengala na mão, andando praticamente, eu acho que com dificuldade, e o povo seguindo Moisés, passo a passo, não podia passar à frente. O que é que acontece? Quando eles olham, lá vem aqueles cavalarianos, com aquelas carruagens sofisticadas. Eita, é o nosso fim. Diante deles está o Mar Vermelho, atrás deles vem Faraó. O que fazer? O povo começa a murmurar: por que a gente não morreu no Egito? A gente vai morrer aqui? É melhor morrer no Egito. E o Senhor clama, e Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz: toca teu cajado nessas águas. E quando Moisés toca nas águas, o mar se abre, irmãos. As águas formam colunas de água. Você tem ideia da quantidade de água que ficou parada ali? Sabe por que isso? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Até os céus e a terra, irmãos, que não tem personalidade, quando Ele fala, obedece. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o povo de Israel passa. E é o povo de Israel passando e olhando, e o povo de Faraó vai entrando, e eles olhando, vai pegar a gente. E o que é que acontece? Uma nuvem aparece e separa eles do povo egípcio e Faraó. A nuvem quebra os pneus dos carros, das carruagens. Os cavalos começam a cair. E o povo de Israel vai passando, vai passando, vai passando. Quando o último israelita passa, está todo o exército de Faraó e Faraó no meio do mar. Resultado, o Senhor diz a Moisés: toca nas águas. Quando ele toca, as águas destroem totalmente Faraó e o exército dos egípcios. E Israel passou enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, o que é que acontece? O povo de Israel agora vai 40 anos pelo deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito, começam a ver milagres e maravilhas que o Senhor vai realizando no deserto, porque o destino era a terra de Canaã. Lembrem da promessa a Abraão. Só que o que acontece? Eles começam a murmurar, eles começam a pecar contra o Senhor. E o Senhor decide: daquele povo que saiu do Egito, nenhum entrará acima de 20 anos. Farei tombar no deserto toda aquela geração que saiu do Egito. E só 2 entraram. Quais foram? Quais foram? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão bons. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josué e Caleb, mas aquela geração que se levantou no deserto, ou seja, de 20 anos para baixo, vão entrar na terra de Canaã. Mas também Moisés desobedece o Senhor. E Moisés não pode introduzir o povo de Israel na terra de Canaã. Resultado, Moisés apenas vê a terra, mas Moisés morre no monte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que é que o Senhor faz? Levanta Josué. Quem era Josué? Aquele que estava junto a Moisés o tempo todo. O irmão compartilha que Deus levanta aqueles que estão juntos ao Senhor e aqueles que servem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque tem a mesma visão. Por quê? Porque tem o mesmo propósito. Porque conhecem o mesmo Senhor. E aí, irmãos, o que é que acontece? Você sabia que o nome dele não era Josué? Sabiam? Não. O nome dele era Oséias, da tribo de Num. Ele recebeu o nome Josué para introduzir o povo de Israel na terra de Canaã. E o que simboliza o nome Josué no hebraico? Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Josué é Jesus no hebraico, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que realmente nos introduz no verdadeiro descanso de Deus? Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Josué passa com esse povo de Israel, mais Caleb, passam pelas águas do Jordão e entram na terra de Canaã. Ufa! Chegou a terra de Canaã. Os irmãos estão cansados? Senhor Jesus. Então, uma vez que eles agora chegam na terra de Canaã, naquela terra havia várias nações pagãs, povos contrários a Deus,
povos que praticavam coisas contrárias a Deus. E o Senhor destrói 7 nações, de acordo com as palavras de Paulo em Atos capítulo 13. E estabelece eles ali naquela terra. E o Senhor diz assim para eles: olha, vocês não vão praticar nada do que essas nações praticam. Vocês não vão se relacionar com nenhum deles, porque esse povo é um povo contrário a Deus. Não foi porque vocês são melhores, mas porque eles são contrários a mim, foi que eu coloquei vocês nesta terra. Podem ler. E o Senhor vai dizer assim: porque vocês serão para mim uma geração santa, um povo separado pelo Senhor. Amém? E muito tempo, irmãos, por meio de Josué, o Senhor faz grandes coisas ali na terra de Canaã. Porém, chega um tempo que Josué morre. Com isso, aqueles que seguiam a Josué. E o resultado? O povo de Israel começa a se envolver com as nações. Sabe o que isso mostra para a gente? Que quando a gente não está próximo daqueles que estão vendo o Senhor, daqueles que estão vendo o propósito do Senhor, o resultado é que nós vamos nos desviar. E a Bíblia vai dizer assim no início do livro de Juízes: toda vez que o povo de Israel se desviava, Deus entregava a ele as nações daquela terra, e ela escravizava eles. Então eles clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava um libertador, um juiz. O primeiro juiz, Otiniel. E aí quando o juiz vinha, julgava a nação que estava escravizando Israel, e eles eram libertos para servir o Senhor. Mas morrendo o juiz, eles voltavam a fazer pior. E assim foi, irmãos, por todo um tempo dos juízes, desde Otiniel até o último juiz, o profeta Samuel. Paulo vai dizer isso em Atos capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor. Com o profeta Samuel, Deus agora vai introduzir a era dos reis. O povo de Israel precisava de um rei, sim, mas quem era o rei de Israel? Era o Senhor, só que eles não reconheciam isso. Era o Senhor que queria reinar sobre eles, só que eles não conheciam isso. Eles olhavam para as nações pagãs, que elas tinham seus reis, e elas disseram assim: essas nações têm reis, se nós tivéssemos reis, nós não estaríamos assim, tudo confuso. Então o Senhor dá o primeiro rei a eles. Qual é? Qual é o primeiro rei? Qual foi o primeiro rei? Saul, da tribo de Benjamim. Vocês sabiam que a palavra Saul quer dizer Saulo? Saulo. É interessante porque Saulo no Novo Testamento também é de Benjamim, né? Não percebe? Então o que é que acontece? Saul vem, ele inicia segundo a vontade de Deus. Ele é muito humilde no início, mas à medida que ele vai conquistando coisas por meio do Senhor, ele vai se ensoberbecendo. Irmãos, aqui há algo para nós que a gente deve ponderar. Não somos nós que vencemos, quem vence é o Senhor. A honra e a glória não é nossa, a honra e a glória é do Senhor. A nós cabe a honra e a glória quando Ele nos exaltar, mas enquanto Ele não nos exaltar, nós exaltamos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é que acontece? Saul, ele fica soberbo. Saul é um exemplo do diabo. Começou no caminho do Senhor, terminou soberbo contra o Senhor. E a Bíblia diz que o quê? Que o Senhor chama Samuel e vai dizer assim a Saul: Saul, você está vendo esse povo Amaleque? Mate todos eles, não deixe nenhum vivo, nem mesmo os animais, tudo você tem que exterminar. Sabe o que ele faz? Ele mata muitos amalequitas, porém guarda o rei e o melhor dos animais. E aí quando Samuel chega, que vai falar com ele, diz: você cumpriu a palavra do Senhor? E ele diz: irmãos, eu cumpri a palavra do Senhor. Aí Samuel faz: e que balido de ovelha é essa que eu escuto? Ah, mas aí é que está a boa parte. Eu guardei o melhor para servir o Senhor. Olha, irmãos. Aí Samuel diz: por acaso tem o Senhor Jeová prazer em sacrifício e ofertas do que mais obedecer a sua palavra? Tu desobedeceu ao Senhor, e o reino será tirado de ti e dado a outro. A partir daquele dia, irmãos, o Senhor tirou o reino de Saul e deu a outro. Quem foi o outro? Quem foi o outro? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor agora manda buscar Davi. Quem era Davi? Davi era o 8º filho de Jessé, da tribo de Judá, não é? Ali na cidade de Belém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor chama Davi.
Davi aparece, Samuel unge rei sobre Israel. Na época de Saul, já estava havendo divisão entre o povo de Israel. As 12 tribos já estavam brigando entre si, porque umas gostavam de Saul e outras não. Resultado, quando Davi surge, há uma unificação do povo de Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, nós estamos no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Amém? O que é que acontece? Davi, a partir daí, ele começa a reinar sobre o povo de Israel. Mas Davi também faz algo que entristece o coração do Senhor. Mais tarde, quando os reis saíam à batalha, Davi não sai. Davi fica andando pelo palácio. E o resultado, ele comete adultério com a mulher de Urias, um dos seus capitães. Ele faz o quê? Ele coloca Urias na frente para matá-lo, para que ele pudesse ficar com a mulher dele. Porém, embora os homens não soubessem disso, Deus sabia de tudo isso. Irmãos, aqui há uma coisa para nós. Tudo que nós fizermos escondido, embora os homens não saibam, mas o Senhor está vendo tudo isso. Eu posso enganar os irmãos, eu posso enganar a minha esposa pode me enganar, a gente pode enganar os nossos pais, podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E o Senhor faz vir a verdade, irmãos, quer a gente espere, quer não, Ele faz vir a verdade. Resultado, foi revelado ou não o que Davi fez? Foi revelado. E o que é que acontece? O Senhor diz assim a Davi: Davi, você é homem sanguinário. Você não tem condição de edificar uma casa para mim. Amém? E aí o que é que acontece? Davi tem agora um filho, e esse filho, o filho do adultério, não vive, morre. Porque Deus é um Deus justo. Deus não tolera pecado. Deus não tolera pecado e Deus não tolera obra nenhuma pecaminosa. Deus julga com destruição. O filho morre. Mas aí depois Davi se arrepende. E agora, Betseba não tinha mais esposo. E segundo a lei, uma vez que o marido morreu, a mulher está livre para casar. Então Davi casa com Betseba. E aí o que é que acontece? Ele agora tem um filho. E esse filho, o nome é Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir de Salomão, o que é que acontece? Salomão edifica o templo, a casa do Senhor. Salomão, ele ora ao Senhor pedindo só uma coisa: sabedoria para criar o povo do Senhor. Ele não pediu 3 coisas que a gente sempre pede: a destruição dos nossos inimigos, saúde e muito dinheiro. Salomão não pediu nada disso. Salomão pediu sabedoria para guiar o povo segundo a vontade do Senhor. E o Senhor deu a Salomão sabedoria, de maneira que a sabedoria que Deus deu a Salomão, não havia ninguém sobre a terra que se comparasse à sabedoria de Salomão. E muitos vinham para ouvir as palavras de Salomão. Resultado, Salomão se enriqueceu. Resultado, Salomão se tornou muito conhecido. E o resultado é que por causa disso, Salomão se envolveu com as mulheres pagãs, gentias das nações. E essas muitas mulheres perverteram o coração de Salomão. O que é que aconteceu? Salomão, ele construiu ídolos e templos para os deuses pagãos das mulheres. Então o Senhor disse a Salomão que o reino de Israel seria tirado dele e seria dado a 2 reis. O primeiro rei ele deixaria por causa de Davi, não por causa de Salomão, e seria um descendente de Davi da casa de Judá, e foi o seu filho Roboão. Vamos ler? Vamos abrir um pouquinho agora a Bíblia. A gente está chegando agora. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Reis, livro de Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, verso 31, amém? Diz o quê? Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. 1 Reis 11,
11:43, irmãos. Verdade. 11:43, me perdoe. 1 Reis, 11:43. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, 1 Reis, capítulo 12, verso 17. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o primeiro rei foi um dos filhos de Salomão, Roboão. E aí Roboão, ele fica com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E esse povo é chamado de Casa de Judá, Reino do Sul. Porém a Jeroboão, um dos servos de Salomão, o Senhor dá 10 tribos a ele. Vamos ver aqui também na Bíblia, na palavra do Senhor. Senhor Jesus. 1 Reis capítulo 11, verso 31. Agora 1 Reis capítulo 11, verso 31. 11:31. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Então, irmãos, todo o povo de Israel era representado por 12 tribos. Aqui estava havendo uma divisão política do povo de Israel, por causa da disciplina do Senhor sobre Salomão. Então, duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram com Roboão. E eles tinham o quê? Tinha a santa cidade de Jerusalém e tinha o templo. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, que era efraimita, da tribo de Efraim, um dos filhos de José. Resultado, eles se tornaram a casa de Israel, o reino do norte e casa de Efraim. Todas as vezes que vocês lerem na Bíblia, a partir do livro de Reis, a palavra casa de Efraim, reino do norte, casa de Israel, se refere às 10 tribos, da qual Jeroboão reinou. Você entende? E as outras duas tribos, Judá e Benjamim, se tornaram a casa de Judá, ou reino do sul, sobre a qual Roboão reinou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é aqui que a gente vai chegar e entender quem é o povo de Daniel. Só que o que acontece? O reino de Judá, com a cidade de Jerusalém e o templo, eles agora o que? Começam a viver todo aquele sacrifício que o Senhor tem estabelecido, adorando o Senhor. Mas o povo de Israel, que saiu com Jeroboão, 10 tribos, eles tinham que voltar 3 vezes no ano, para adorar o Senhor, onde Roboão governava, não é? E qual era o resultado? É que quando eles iam, que voltava, ficava um bocado com Roboão. Aí o que Jeroboão fez? Não vou perder ninguém não. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele estabelece 2 lugares de adoração. Deus tinha estabelecido que o único lugar de adorá-lo era em Jerusalém e no templo que Salomão edificou. Agora, por causa de perda de quantidade de pessoas, olha só, Jeroboão estabelece 2 lugares de adoração. E a Bíblia diz que grande foi o pecado de Jeroboão. Essa divisão Deus abominou. Deus permitiu a divisão política, mas a divisão espiritual não. E o resultado é que uma vez que desobedecemos ao Senhor, vem as consequências, somos engolidos pela iniquidade. Jeroboão, com a casa de Israel, foram todos levados cativos pela Assíria. Eles começaram a se envolver, a se prostituir com as nações, fazendo coisas contrárias ao Senhor. Abra aí para a gente ler aqui, bem rápido. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. 2 Reis, verso 17 e 23. Peço, irmãos, paciência, porque eu preciso chegar até aonde a mensagem das 70 semanas. Amém? Diz o quê? 2 Reis 17 e 23. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença. Irmão, Israel aqui são as 10 tribos, tá? Quem vai dizer o quê?
como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até ao dia de hoje. Você sabia que quando a gente se desvia do Senhor, a gente volta para a velha vida? Você quer encontrar os irmãos que se desviaram? Volte para o lugar onde eles viviam antes de conhecer o Senhor. Isso, irmãos, é pura verdade. Quando a gente se desvia do Senhor, a gente volta a praticar as velhas coisas. Os mamões, os pepinos, o alho do Egito. Que cada um tem o seu. A Síria, irmãos, terra de pecado. Então esse povo de Israel é levado cativo, as 10 tribos, e nunca mais voltaram. Foram dispersos por toda a terra. Acredita-se hoje que Japão, China, Coreia do Sul, aqueles países asiáticos, são descendentes dessas 10 tribos. E eles, para não serem reconhecidos como descendentes dessas 10 tribos, mudaram seus nomes. Mas o Senhor conhece a todos. Senhor Jesus. E agora ficou o reino de Judá, com a cidade de Jerusalém, o templo. E eles também começaram a pecar contra o Senhor. Eles começaram a praticar idolatria na cidade santa e com o templo, colocando imagem de deuses pagãos. Resultado, o Senhor disse: a idolatria que vocês querem. Na época do rei Ezequias, a primeira vez que Babilônia aparece, é justamente essa nação que vai levar cativo toda a casa de Judá para a Babilônia. Vamos ler? Senhor Jesus. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5, verso 12. Bem rápido. Esdras capítulo 5, verso 12. O que é que diz? Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Irmãos, percebe? Irmãos, Paulo vai dizer em Gálatas 5, de Deus ninguém zomba. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não é que Deus fez com que esse povo viesse com esse objetivo, não. Mas o Senhor usou em sua soberania esse povo para disciplinar tanto a casa de Israel com as 10 tribos, pelo rei da Síria, quanto a casa de Judá com as 2 tribos, pelo rei de Babilônia. E vocês sabiam? Foram justamente as 2 terras de onde Abraão saiu, Ur dos caldeus, Babilônia, e Arã, terra da Síria. Você está vendo que eles voltam ao mesmo lugar onde antes não conhecia o Senhor? Senhor Jesus. E aí, irmãos, olha só agora Jeremias capítulo 21, verso 10. Senhor Jesus diz o quê? Pois voltei o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. Amém? Agora olha só Jeremias capítulo 25, verso 11. Capítulo 25, verso 11. Diz o quê? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Irmãos, estão vendo aí? Quantos anos? 70 anos. Agora Jeremias 25, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprir o quê? Os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Agora olha Jeremias 27, 22. A Babilônia serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. E aqui é onde começa Daniel capítulo 9. Abra aí Daniel capítulo 9, verso 1. Diz o quê?
no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era quanto? De 70 anos. Vocês estão vendo o encaixe? Chegou. Eu pergunto para os irmãos, quem era então o povo de Daniel? Quem, irmãos? Quem? Hã? Mas quem daquelas duas casas? Quem era o povo de Daniel? A casa de Judá, irmãos, porque foram levados para a Babilônia, e dentre eles foi Daniel e os 3 amigos seus, Ananias, Azarias e Misael. E quando completou 70 anos, Daniel leu no livro de Jeremias que o Senhor haveria de voltar o povo cativo para o lugar de onde ele foi tirado. E aqui Daniel disse que entendeu que seria 70 anos. E agora a gente vai ver Daniel 9:24, que diz o quê? 70 semanas de anos, não é isso? Estão o quê? Determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Quem é o povo? O povo de Judá. De uma maneira geral, todo o povo de Israel. E quem é a cidade? Jerusalém, a santa cidade. Amém? Então, irmãos, essas 70 semanas, elas são divididas em 3 partes. Você pode ler Daniel capítulo 9 a partir do verso 24. A gente vai ver que começou 70 semanas dividida na primeira parte. 7 semanas, desde quando veio o início da ordem de Ciro para restaurar Jerusalém, depois que acabou o tempo do cativeiro babilônico, 70 anos, até a restauração, 7 semanas ou 49 anos. Da restauração até a morte de Cristo do ungido, passaram-se 62 semanas, ou 434 anos. 62 mais 7? 62 mais 7? 69. 434 mais 49? 483. Quantos foram as semanas da profecia? 70. Só passaram 69. E quanto foram os anos? 490, passaram 483. Resta o quê? Uma última semana e 7 últimos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aonde está essa última semana? Daniel, capítulo 9, verso 25. Na verdade, Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel, capítulo 9, verso 27. Amém? Diz o que? Ele fará firme aliança com muitos por quanto, irmãos? Por uma semana. Olha onde vai surgir a última semana. Quando aparecesse ele, que fizesse a firme aliança. Sabe com muitos? Sabe quais são esses muitos? Israel e o povo palestino. Para quê? Para reedificar o templo em Jerusalém. Porque a profecia é com respeito ao povo, à santa cidade e o que mais? O templo. Hoje tem um povo, sim ou não? Amém? Desde 1948. Hoje tem a cidade, sim ou não? Só que ainda a cidade ela está dividida. Não é assim? Mas hoje tem um templo? Não. Então essa firme aliança vai dar ao povo de Judá, ao povo de Israel, as condições para reedificar o templo. E aí, irmãos, o que é que vai acontecer na metade da semana? O que é que diz? Na metade da semana. Quanto é a metade de 7? 3 anos e meio. O que é que vai acontecer? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui, irmãos, vai começar os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel, que a Bíblia chama de a grande tribulação.
O Senhor Jesus diz em Mateus 24 que nunca houve, nunca haverá tamanha tribulação como nesses dias dos últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel. E, irmão, nós estamos à porta. Senhor, tenha misericórdia de nós. Esse homem pode levantar de uma hora para outra, irmãos, e fazer essa paz. Vocês percebem que esses grandes líderes estão à procura dessa paz faz tempo? Vocês percebem? E vai surgir esse homem. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então foram divididas em 3 partes. 7 anos, 49 anos. 7 semanas, 62 semanas. Mas também vem agora a última semana. Amém? E na última semana a gente vai ter, irmãos, principalmente nos últimos 3 anos e meio, todos os restantes dos cumprimentos das profecias que faltam se cumprir com respeito à palavra de Deus e à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Me perdoe, irmãos, pelo tempo, mas eu precisava mostrar para os irmãos, na luz da palavra, quem é o povo e quem é a cidade, e mostrar para a gente o tempo em que Daniel recebeu a profecia. Amém? E agora, irmãos, falta uma última semana. E ele será aquele que vai estabelecer essa última semana. E ele é o anticristo. Então amanhã, se o Senhor permitir e vivo nós formos, a gente vai ver agora sobre os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação e o anticristo. Jesus é o Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado por exercitarem a paciência. Mas, irmãos, isso é necessário. Amém? Peço que os irmãos orem mais diante do Senhor, busquem mais luz na palavra do Senhor, porque o Senhor tem interesse em nos revelar. Jesus é o Senhor. Amém.